Olá, esse é o ThalerCast, o podcast da Thaler sobre tecnologia, gestão, agilidade e outras loucuras. ThalerCast. Olá pessoal, esse aqui é o ThalerCast. Estamos aí de volta depois de anos parados. Muito bom estar aqui de volta com vocês. Muito legal. Então, meu nome é Rafael Cáceres, eu sou aí um dos sócios da Thaler, CEO da Thaler, sei lá o que da Thaler. Tô aqui fazendo tudo com vocês e vim aqui com meus amigos hoje para falar um pouco sobre DDD, que é um assunto muito importante pra gente. E para isso, estamos aqui com Sebastian Ferrari. Sebas, se apresente. Olá, tudo bem, galera? Beleza, eu sou o Sebastian, sou o CTO, também sócio da Thaler. A gente vem aí nesses últimos 2 anos, acho, se aventurando aí com DDD. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Como é que tem sido, né? E aí, Alisson Vargas. Então, como o Rafa já falou, meu nome é Alisson Vargas, né? Sou desenvolvedor da Thaler, mas eu sou um cara que atua em todas as frentes aí, eu pego tudo que tiver para fazer. Eu gosto um pouquinho de Kanban também. E no DDD eu sou um aprendiz aí, estou estudando DDD. Posso dizer que desde que entrei na Thaler, talvez um pouquinho antes, quando eu estava admirando ali, né, essa prática aí, mas eu não tinha a possibilidade justamente de ter essa experiência, né? Então, agora que eu estou conseguindo viver, né, isso na prática mesmo, ter essa experiência dentro da Thaler e tá sendo muito bacana. Vamos fazer um ThalerCast aí, show de bola sobre DDD para vocês. E o Frank. E aí, Frank, como é que você tá? E aí, pessoal? Por aqui tá tudo bem. Meu nome é Frank, sou desenvolvedor aqui na Thaler também. Eu estudo DDD desde que eu entrei aqui dentro, né? Então, sou um aprendiz também. A gente vai trocar uma ideia bem da hora sobre esse assunto. Massa. E com a gente aqui também tá a Fer, né, cara, que organizou tudo isso, fez essa coisa acontecer, cara, trouxe o ThalerCast dos mortos. E aí, Fer? E aí, Rafa? me trouxe de surpresa aqui. Tudo bem, gente? Eu sou a Fer, sou da equipe de comunicação e marketing da Thaler. A gente tá voltando aí depois de 3 anos do último episódio do ThalerCast, então esperamos continuar voltando com esse assunto sobre DDD. A galera vai falar um pouco aí para vocês sobre. Quem é vivo sempre aparece, né? Pois é, exatamente. Então lá, vamos começar. Vou começar esse assunto perguntando, né? Pergunta básica, o que é a DDD aí, pra quem não sabe? O que é o Domain Driven Design, pessoal? Então, fazendo uma tradução ali, né? É Domain Driven Design. É design orientado a domínio. E aí a gente vai falar um pouco mais do que é domínio, né, e tudo mais, mas é muito importante lembrar que justamente é design, né? O ponto principal aqui é a gente fazer o design, né, do nosso software orientado a domínio, né? E por que isso é importante? Porque é uma maneira, né, é uma abordagem de desenvolvimento de software que nos ajuda a refletir profundamente o software que a gente vai estar construindo com os sistemas ou processos do mundo real. Como a gente sabe, né, no mundo real também existem sistemas, além de sistemas que a gente faz às 3, 4 da madrugada ali em casa, né, com tela preta, né? Existem sistemas lá fora, a gente faz parte de sistemas, né, e tudo mais. Sistemas organizacionais e os processos, né? Então, no mundo real existem processos, a gente dá nome às coisas, né? A gente dá contexto às coisas, né? Essas palavras que a gente utiliza no dia a dia, essa linguagem que a gente utiliza, eles vão mudando e isso depende muito, às vezes, do momento, do lugar, cultura da organização, né, do grupo que a gente está atuando ali, né? Então depende muito do problema que a gente está resolvendo. Mas resumindo, então, é uma abordagem de desenvolvimento que toma muito, muito em conta o mundo real, né? Os sistemas do mundo real e tentar levar isso de uma maneira mais perto possível, né, do mundo real para dentro do software, né? Para que isso seja de uma maneira fácil para as pessoas de negócio, tentar entender exatamente o que a gente está precisando fazer, qual é o problema que a gente está querendo resolver. E quando esse problema mudar, a gente precisa adaptar essas soluções, que elas sejam com o menos atrito possível, né? Porque já que elas vão estar bem parecidas ao mundo real, né, a gente não vai estar lutando aí com um monte de abstrações e soluções que a gente como engenheiro gosta muito de fazer.
Eu vejo muito, assim, fazendo até uma ponte com o Kanban, né? Em um treinamento do Kanban, uma vez alguém falou assim, o Kanban é uma lente, né? Uma forma de você enxergar aquilo que está acontecendo ali. O DDD, para mim, também acho que ele é uma lente. Você consegue enxergar como que o negócio funciona e transmitir isso para dentro do software de uma forma que a linguagem entre eles seja muito semelhante, né? Seja muito, digamos que aconteça com um pouco desgaste, né? Seja de uma forma mais tranquila, assim, né? Então, eu entendo o DDD dessa forma. É uma maneira de você fazer software muito mais próximo do negócio, muito mais próximo daquilo que agrega valor. E isso também aproxima não só, né, o software em si do mundo real, né, do que a gente tem como domínio, né, do que a gente tem como problema daquele cliente, mas o DDD ele também faz essa aproximação, né, vale citar também do desenvolvedor com o nosso cliente em si, né, a gente cria ali uma ponte comum, um caminho onde os dois eles podem caminhar, eles podem se comunicar de uma forma em que as duas partes elas vão se entender, né, então o DDD ele também faz essa ponte, né, do nosso corpo técnico, né, do nosso desenvolvedor com o nosso cliente. Sensacional, gente. Eu acho que é isso mesmo. E eu vejo uma coisa, assim, eu pergunto pra vocês, né, porque o DDD, né, o termo, né, veio pelo livro lá do Eric Evans, de 2003, né, se não me engano, e fez bastante sucesso na época. E por um tempo ele ficou um pouco esquecido, assim, pelo menos eu sinto isso, né. Eu comecei ali a desenvolver lá por 2006, 2007, eu lembro que eu ouvia bastante falar de DDD naquela época e depois, com o tempo, isso ficou sumido, assim, e eu vejo que teve um retorno bem grande, né, nos últimos anos, né. Inclusive, eu vejo que por um tempo ali você tinha um certo preconceito até com DDD, né. Você falava de DDD, você estava falando, DDD é coisa de javeiro, lá tradicional e tudo mais. Qual foi a causa dessa volta, assim, na opinião de vocês? Bom, acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça é microserviços, graças ao hype, né, dos microserviços. Mas os microserviços também vêm por uma necessidade da gente resolver computação distribuída, né, de uma maneira que a gente consiga ter agilidade, de uma certa maneira. Né, que a gente consiga ter times autônomos, que a gente consiga aumentar a experimentação, né, e tudo mais. E que a gente consiga, com isso, a gente entregar valor mais rápido, né, entregar funcionalidades mais rápidas e tudo mais. E a gente diminuir o risco, né, e tudo mais. Então, vejo que o microserviço trouxe bastante isso nesses últimos tempos. E, claro, como a gente está falando de microserviços, a gente está falando de vários serviços espalhados, né? E eles não estão todos 100% separados no sentido que eles não se comunicam, né? Então, a comunicação deles, entre esses serviços, geram uma complexidade, várias conexões exponenciais que às vezes saem do controle. Então, a pergunta que começa a surgir é como é que eu divido esses serviços de um jeito que faz sentido com o problema que eu estou resolvendo, né? E como que eu posso fazer isso de uma maneira que eu não estou criando mais complexidade do lado da solução do que do problema, né? Quando a gente está nesse equilíbrio entre o tamanho do problema e o tamanho da solução, né? Se a gente coloca muita complexidade, né, de um lado, a gente consegue também do outro, né? Então, acho que a procura pela perfeição ali, por resolver esses problemas que começaram a surgir em volta do microserviços, acho que a galera começou a trazer mais o DDD e hoje está fazendo mais sentido. A gente está no mundo de computação distribuída. A gente está aprendendo ainda como fazer isso. De um jeito que não é um caos. De um jeito que a gente consegue trabalhar com vários times, com várias responsabilidades, vários domínios. E hoje tudo se integra, né? Tudo é uma API que integra com a outra e outro sistema que a gente compra, né? Que a gente paga o serviço por aquela API, então a gente não constrói ela de fato, né? E tudo mais, a gente não tem o domínio em casa, né? Desse. Então a gente começa a ter aí um mundo de domínios, né, diferentes, espalhados por aí. E quando a gente começa a segregar, né, a gente começa a dividir esses serviços em grupos, a gente precisa muito conversar primeiro com o pessoal que tem o problema, né, que conhece o problema, para justamente entender como é que eles separam esses problemas, como é que uma palavra significa uma coisa diferente dependendo da pessoa que eu pergunto, né, ou do momento que eu pergunto, né. Às vezes, se eu tenho um onboarding e eu pergunto qual é a tua conta, no processo de onboarding, qual é a tua conta pode significar a conta de criação de login, mas pode significar a conta de banco, ou pode significar qualquer coisa, dependendo do momento, né? Então isso começa a gerar o tal do contexto. Justamente esse contexto, ele surge muito pela conversa, da gente conversar e entender o que significa cada palavra e a gente definir o que é cada palavra, né? E aí que vem a questão da linguagem ubíqua. Essa linguagem ubíqua, acho que é a joia, né, que a gente precisa
que é a gente começar a conversar mais, né, os desenvolvedores conversarem mais com o pessoal de negócio, né, e não criar, digamos assim, ao invés de ter aquela camada de proteção de um product owner ou de pessoal de UX, né? Então, há muitas vezes muitas coisas ricas, né? Muito entendimento rico para na parte de design, né? De UX e tal. E se confunde, né? Design com implementação. Então, parece como que quando se tenta explicar o problema para o desenvolvedor, já vem com um tiquinho de implementação, né? De, vocês têm que fazer assim e assar, né? Em forma de requisito, né? A gente precisa disso, mas qual o problema que você está resolvendo? Qual o propósito disso aqui, né? Então, acho que essa conversa surge através de várias técnicas, né, que tem no DDD hoje. Eu acho que é a parte mais rica, que é essa conversa, voltar a conversar mais, né, com o pessoal de negócio. Uma coisa que eu posso dizer, o que eu posso atribuir, assim, ao DDD e do porquê ele, nos últimos anos, assim, ele tem se tornado algo um pouco mais falado, um pouco mais visto pela comunidade, né, tanto de desenvolvimento quanto da comunidade de engenharia de software em si, é justamente porque eu penso que o DDD ele seja algo um pouco atemporal, né? É algo que foi feito lá nos anos 2000, 2004, 2005, né? Que teve como ideia de criar um movimento, né? De abrir os olhos, assim, para a ação de desenvolver software, né? De desenvolver software com qualidade, focado no problema que a gente tem para resolver. E de tomar ações baseadas nesses problemas para que a gente possa desenvolver bons softwares, né? E nos últimos anos, essa demanda, né, com várias tecnologias surgindo, tecnologia de armazenamento na nuvem, de softwares que entregam para você filmes sobre demanda, né, sob demanda, os famosos streams, surgiu a necessidade também da gente começar a pensar software de uma melhor forma. E eu acho que o DDD entra nisso como um caminho a ser seguido, né, como algo a ser olhado. Pô, eu preciso começar a desenvolver software com mais qualidade, focado no problema que eu tenho para resolver. Como que eu posso desenvolver software com a qualidade melhor, de uma forma escalável, sem que eu crie mais problemas complexos nisso, né? Então, acho que o DDD, ele tá chegando num tempo, assim, muito conveniente para a era da tecnologia, né? Nos últimos 10 anos, a gente teve saltos gigantescos na tecnologia, então, para desenvolver software, né? O DDD, ele vem como uma forma da gente pensar melhor essas nossas soluções, né? Pegando assim nessa parte de escalabilidade, né? Eu acho que, assim, a questão por que talvez tenha ficado um pouco mais silencioso, assim, né? E agora voltou com tudo, também tem a ver com a própria questão do microserviço, né? Antigamente, o microserviço não é uma coisa nova, né? A gente começou a ouvir a partir de recentemente, muito se falar e todo mundo começou a experimentar, mas na verdade o microserviço também é uma prática que vem lá, acho que lá dos anos 90, se eu não me engano, tá? Eu não tenho certeza, mas é uma coisa que o pessoal já trabalhava muito. Por que isso voltou à tona, né? Aí é uma hipótese aqui que eu tô colocando, não sou autoridade no assunto, mas eu vou ousar dar o meu chute. Que eu acho que a questão é assim, antigamente tinham poucas pessoas para trabalhar com software, né? Então, você tinha uma empresa e tinha equipe ali dentro e todo mundo fazia aquele software gigantesco, né? Levava 1 ano, 2 anos para fazer um monolito. E aí, isso aí era muito caro, muito custoso, mas era a única forma que tinha de se fazer. A tecnologia começou a crescer, as pessoas começaram a aprender mais, né? Hoje existe uma demanda muito grande nessa área e as pessoas estão migrando para essa área, então tem muito mais mão de obra disponível, tem muito mais empresas trabalhando nessa frente, e aí a gente começa a ter várias pessoas trabalhando num mesmo projeto, que era aquele projeto que era um RP gigante lá, né, com 20 módulos, que era feito em 2 anos, aí você pega ele, separa, cada módulo vai para uma equipe, né, cada equipe está dentro de uma empresa lá, então são 20 empresas, e aí daí cada uma faz um microserviço, né. Aí também pode ser cada uma é um subdomínio lá do DDD, né? E aí todas elas precisam conversar para poder fazer com que isso funcione de uma forma harmônica, né? Então, eu vejo muito isso, o DDD surgindo novamente como uma forma de resposta à necessidade de escala. Eu acho que é muito isso. Cara, muito bom. Faz muito sentido, sim, porque juntando isso que você falou, todo o crescimento da agilidade de negócios, né? Que eu vejo que lá nos anos 90 e anos 2000, a agilidade era muito voltada para alguns projetos específicos, né? Onde a gente se separava de dentro da empresa, né? Algumas equipes para fazer alguma coisa, e aquele pessoal podia fazer nas melhores tecnologias e tudo mais. Quando você
se tenta pegar isso de volta, né? E pegar essa galera e botar agora no Enterprise mesmo, e com o crescimento dessas empresas, começou a virar caótico, né? E com isso, toda a ideia de microserviço, né? Agora tudo, de repente, tudo era microserviços, né? Alguns anos atrás, acho que tudo... todo mundo queria, né? Qualquer coisa era um microserviço. Quando veio a empresa tinha lá centenas, milhares de microserviços e a complexidade para comunicar tudo isso também começou a ficar gigantesca, né? Então começou a se falar, não, peraí, será que eu preciso de tanto microserviço assim, né? Será que algumas coisas eu não posso ser mais monolito mesmo, né? Será que sim ou que não? Toda essa ideia da agilidade de negócios, né? Então, trazendo ali toda a agilidade em escala, né? Eu acho que a agilidade em escala trouxe isso também, né? Então, como é que eu faço essa galera se comunicar melhor? Como é que eu posso fazer para que eu não precise ter uma dependência? Por exemplo, para fazer um deploy, eu não preciso que a empresa inteira faça um deploy, né? Então, esse tipo de separação de contextos e é um ganho de agilidade muito, muito grande também, né? Então, acho que tá tudo conectado. A questão é que no microserviço, né, é a questão de modularizar, né? Que é o que termina se fazendo, né? Criar módulos que eles conseguem ser, de alguma maneira, que conseguem ter algum nível de autonomia, né? E isso é o que a gente procura, né? Hoje a gente procura células autônomas dentro de nossas organizações que conseguem se comunicar entre elas de uma maneira assertiva, né? Justamente aí vem toda a parte mais estratégica, né, do DDD, que aí entra a questão do mapeamento de contextos, né? E aí a gente vai falar um pouco mais sobre quais são os tipos de comunicação, né, que tem entre esses contextos, como é que eles se comunicam, né? Quais são os tipos de contextos que se relacionam. A complexidade, né, ela vive muito na conexão, né? E não tanto nelas separadas, né? Mas sim quando você começa a conectar elas, né? Como é que eles se falam, né? Quais são as palavras? O que significa aquilo? Eu preciso adotar esse termo? Se a pessoa chama de conta, eu posso usar só o usuário? Eu vou usar só o usuário para todo o sistema? Todo mundo vai entender a mesma coisa? Tendo um protocolo de comunicação entre essas duas partes, 2, 3, 4, 5. Hoje tem até meta, né? De microserviços, né? Dentro de algumas empresas. Então, tipo, nossa, a gente tem 200 microserviços agora tem 300 microserviços, né? Tipo, vira uma festa, né? Parece, né? Métrica da vaidade de microserviços. Exatamente. Eu acho que o problema não é muito a questão da quantidade, né? Mas também de achar a medida certa, né? Tem uma frase acho que foi o Mozart que falou, alguém questionou, né? Uma peça bem famosa dele. Falou, cara, eu acho que tem muitas notas dentro dessa... É uma obra musical dele. E aí ele falou, não, cara, tem exatamente as notas que são necessárias para ela ser o que ela é, praticamente, né? Então, eu acho que no DDD ajuda a gente muito a isso, sabe? Da gente nivelar um pouco, segurar um pouco essa urgência que a gente tem como engenheiros de resolver as coisas e até, às vezes, resolver coisas que não são problemas ainda, né? E isso começa a gerar esse distanciamento, né, entre o problema real e a solução que a gente está construindo, porque é muito... Eu vejo bastante isso de frustração da área de negócio, né? De enxergar o desenvolvimento como se estivesse impedindo, né, o negócio ali, né? Então eu acho que isso muito por causa desse distanciamento, né? A gente criou tantas abstrações, a gente criou tantas ferramentas e tantas soluções que a gente está ali desesperado de levar lá para resolver. Eu tenho um módulo que funciona, que faz isso, eu tenho um sistema aqui que já resolve aquilo, né, e tudo mais. Só que isso começa a criar um monte de conceitos e um monte de abstrações que começa a distanciar por causa do linguajar também. Se o pessoal de negócio chega e fala assim, não, cara, eu só preciso que quando o usuário fizer X coisa, faça tal coisa. Eu preciso que aconteça isso. Aí o pessoal de desenvolvimento, quando chega a esses requisitos, muitas vezes chega e a pessoa fala assim, nossa, mas para fazer isso, eu vou ter que mexer no conceito X, e na abstração tal, e no sistema tal, e eu vou ter que remodelar, eu vou ter que adicionar uma coluna na tabela X, e não sei o que, tal, né? Então são muitas abstrações, que isso é mais código, né? Que termina justamente aumentando esse atrito, né, de alguma maneira. Essa distância, né, que acaba acontecendo entre o desenvolvedor e o cliente, né, a pessoa que vai usar, que justamente, né, que traz esses problemas, né. Por conta disso que a gente tem justamente essa etapa de conversa, né, com os especialistas de domínio, né, porque são eles que vão saber o que é necessário, né, tal dos domain experts, né. Eu vejo muito assim acontecer, né, de ter, por exemplo, uma solução que o desenvolvedor ele criou porque ele entendeu que aquilo ali seria o melhor. Então, era uma solução que para ele era melhor. Mas não é para ele que tem que ser melhor, é para quem vai utilizar, né? E essa distância, né, de você não ter a empatia lá e entender quem vai usar, é mais ou menos
parecido com os mesmos questionamentos do UX, acho, né? Um pouco assim, nesse quesito. Sim, sim. Isso termina acontecendo do pessoal que tá com o problema, né? O pessoal que a gente chama de domain experts, né? Essas pessoas muitas vezes se frustram muito, né? E elas começam a falar, cara, mas é muito simples. Eu só preciso que quando fulano faz isso, fulano faça tal coisa, aconteça isso. É muito simples, eu não entendo por que é tão complexo assim. E justamente é por causa disso. E isso é muito perigoso, porque quando o pessoal começa a falar, né, cara, é uma coisa muito simples, começa a se tratar um problema complexo como simples. E aí começa um caos, né? Porque aí tudo é simples, né? Não, isso aqui deveria ser simples, né? Mas é um problema complexo. Então, se trata com as ferramentas erradas, né? Digamos assim, né? E por isso que tudo que a gente vai discutir sobre contextos e esses conceitos e as suas relações de uma maneira emergente, né? De uma maneira que a gente vai descobrindo. Uma maneira de explicar bem interessante, que é como se você entrasse dentro de um quarto com uma lanterna e estivesse todo o quarto todo com a luz desligada, né? Então é um quarto escuro com você com a lanterna e você vai olhando com a lanterna e você vai descobrindo aos poucos, né? Então esse processo de você pegar a lanterna e você ir olhando e falar, opa, tem um teto aqui, tem uma parede, tem uma cama, tem não sei o que, aí você fala, é um quarto, né? Você começa a descobrir aos poucos, né? Mas isso é um processo que você precisa ter, né? Então, esse processo de descoberta em um mundo complexo como esse, que é, tipo, todo escuro, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe nada do que tem ali. Então, é uma maneira da gente fazer isso, né? Mas, para isso, você não pode tratar um problema complexo como simples, né? Esse é um ponto bem, bem importante, cara. É muito perigoso, né? Quando tudo fica simples, aí se começam as gambiarras, né? Porque a gambiarra nada mais é do que isso, né? Quando a gente fala de gambiarra, é isso. É resolver um problema complexo de uma forma simples, né? E aí que você procura, né, olhando para o framework, né, de Kinef, a galera procura melhores práticas. Vamos contratar a consultoria da melhor prática lá e vamos aplicar nisso aqui, né? Porque a gente viu que funciona lá, né? A gente vê muito isso no Scrum, às vezes, né? O problema é mais complexo ainda, né? É um problema organizacional, às vezes. Organizacional, é difícil essa palavra. Você falou, até lembrei que tem uma palestra do Snowden, né? Num evento de DDD Europe. Sim. Né? Sistemas adaptativos dinâmicos, alguma coisa assim. Sistemas dinâmicos adaptativos. Vai estar o link aí aqui embaixo para vocês quiserem dar uma olhada depois. Vale a pena. É uma baita palestra. E aí, gente, indo um pouquinho mais pro prático, né? A gente tava conversando antes aqui, né? Então, assim, a gente tem... O DDD, a gente tem essa parte mais estratégica e mais tática, né? E a gente vê que essa parte tática também foi muito falada, né? Então, pensar em código e tudo mais, né? Mas acho que a gente viu que tem pouco material falando dessa parte mais estratégica, né? Do DDD. E vocês queriam comentar alguma coisa sobre isso, né? O que vocês veem, né? O que vocês estão olhando de materiais sobre isso, sobre essa parte mais estratégica do DDD, né, mais voltada para realmente o entendimento das necessidades do cliente e da organização como um todo? É que eu acho que não adianta a gente começar a se preocupar com o código, com a parte tática, se a gente não tem a parte estratégica bem definida, né? Eu vejo muito assim, né, no que a gente trabalha aqui, né? Muito do que vai pro tático é reflexo do estratégico. Então, não tem como você chegar com uma solução pronta, né? Eu vou usar arquitetura X, arquitetura Y, eu preciso ter os meus value objects, né, no código e tal, se nada disso está representando algo que faz sentido lá com o negócio, né? E para isso a gente tem as ferramentas, né, que são, por exemplo, uma das que a gente utiliza muito aqui, o Context Mapping, né, que vai passar pra gente mais ou menos como que os domínios eles se relacionam entre si. E isso vai se refletir também na forma como a aplicação ela vai funcionar, né. É de fato assim uma parte muito, muito importante, se não a mais importante. Nossa, sensacional. Eu concordo, cara. E é uma coisa que eu tô vendo, assim, acho que a maior vantagem que a gente tá tendo quando a gente tá fazendo mapeamento de contextos, né, usando essas técnicas de context mapping mesmo, é porque a gente, né, como Thaler, como uma empresa que tá entrando dentro de outra empresa para fazer um trabalho, né? E a gente sempre entrava e tem um mundo de comunicação, um mundo de pessoas que a gente tá se comunicando para poder fazer aquela parte do software ou aquela parte do negócio em si, né, que a gente tá resolvendo. Até podia ser uma parte separada, mas ela sempre tem um monte de integração, né? Então a gente sempre tá integrando com um monte de gente. E é uma coisa que a gente sempre apanhava, né? A gente ia lá e dava as previsibilidades, mas as coisas sempre travavam o quê? A integração, né? Sempre integração, tanto com a própria organização, como outros fornecedores, né? E eu vejo que o mapeamento de contexto tá ajudando demais a gente conseguir enxergar isso antes, né? Já começar a sinalizar problemas
que a gente pode ter, né? Então, assim, a gente vai integrar com essa galera toda aqui, e aí? Já botar isso dentro do nosso escopo, que a gente já sabe que isso não é uma coisa que vai ser fácil, não é uma coisa que vai ser rápida, e isso já ajuda a setar também com o cliente a expectativa, né, de prazo. É uma complexidade, é uma conversa, né? E também aí entra a questão da linguagem, né? Geralmente você entra numa empresa, tem o pessoal, né, do marketing tá falando de um jeito, do financeiro fala de outro, aí tem 4, 5 fornecedores que estão falando outra língua, né? Então, tentar entender essas linguagens todas, né? E aí, que é a importância dessa linguagem ubíqua, assim, e trazer isso, gente, vamos conversar assim, vamos fazer esse, né? Que você deu o exemplo da conta, né? Que dentro desse contexto aqui, conta é uma coisa. Dentro desse outro aqui, conta outra coisa, né? Eu acho que isso vem trazendo uma vantagem enorme pra gente como processo mesmo, né? Não só como software, mas pro nosso processo como um todo de criação. Eu já participei também de diversos projetos assim, que não utilizavam DDD, né? A partir do momento em que eu comecei, né, a levantar, fazer essa retrospectiva e a levantar o que nesses projetos me foi muito dificultoso de entender em relação ao problema que aquela empresa precisava resolver, né? Então, o DDD, ele precisa estar alinhado com o que é estrategicamente importante para aquela empresa, né? E aqui eu acho que está o ponto crucial das coisas, porque a gente precisa entender, antes, né, de tomar a parte tática, antes de ir para essa parte mais técnica, né, de desenvolvimento, e entender o que está impactando naquela empresa, o porquê que ela tem aquele problema e como diversas outras partes daquela mesma empresa enxergam aquele problema, né? O nosso domínio. O DDD, a principal parte dele é a comunicação, né? É você ter essa interação com o teu cliente, de você ter essa interação com a empresa com a qual você está resolvendo um determinado problema, para que lá na frente as coisas elas não saiam dos eixos, né? E você não tome uma decisão errada, tecnicamente ou de estratégia, né? Eu acho que esse é o ponto crucial, assim, é entender esse problema, né? É se comunicar com o cliente e, de fato, entender o que ele quer resolver. Dentro da parte estratégica do DDD, tem algumas técnicas, né? Tem alguns conceitos que a gente utiliza. O principal de todos, eu acho que é a linguagem ubíqua, né? Porque é justamente a questão da comunicação, né? É muito importante, sempre que a gente fala alguma palavra, né, dentro de uma organização, geralmente ela tem que vir acompanhada com algum contexto, né? Se, né, que nem o Rafa falou ali, né, que a gente estava dizendo, né, o exemplo da conta, né? Pode ser a conta do usuário, pode ser a conta bancária, pode ser a conta para pagar. Dependendo da área, né, dependendo do problema que a gente está querendo resolver, essa palavra pode significar uma coisa diferente, né? A linguagem ubíqua é justamente um resultado dessa conversa, desse processo exploratório ali, né, de descoberta, para justamente a gente entrar em acordo de o que é essa palavra dentro desse contexto. E não, digamos assim, criar uma linguagem universal, onde existe uma linguagem só, existe um termo só. Imagina a gente entrar em consenso sobre uma palavra dentro de uma organização de 300 pessoas, ou 100 pessoas, que seja, é uma tarefa impossível, né? E não faz sentido, não tem por que ser assim. A gente não precisa definir que agora usuário é uma coisa só e em todos os lugares, para todos os problemas e para todas as soluções, né? Não faz sentido. Por isso que começam a surgir papéis, né? Como, por exemplo, o editor ou o moderador, né? Começam a surgir esses papéis, né? Que justamente vêm atrelados com esses contextos. A linguagem ubíqua ali, esse resultado final dessa conversa aí, né, dessa comunicação constante ali, para mim, uma das coisas mais ricas. Porque dali começa a ter menos esforço de tradução entre a área de desenvolvimento, né, e a área de negócio. Porque a gente começa a conversar na mesma língua. E isso é mais importante do que a gente acha, né? A gente desvaloriza isso, né? Inclusive, tem muitos desenvolvedores que não querem falar com a área de negócio. Eles querem usar a sua própria linguagem, que é a maneira técnica de falar, né? Muito techniquez, né? O famoso techniquez. Eu acho que é como se fosse um escudo, assim, sabe? Uma maneira de se proteger, né? De se isolar um pouco ali, né? De não fazer parte muito disso. Mas aí começa a ter uns problemas colaterais, que são essas abstrações necessárias, né? Sistema super complexo e ninguém entende por quê, se o problema é tão simples, né, e por aí vai. Essa linguagem ubíqua, ela é muito desvalorizada, essa questão de criar uma linguagem que seja ubíqua, mas não universal, né? Que seja uma linguagem definida e que entre em acordo entre todos os times, né, em todas as pessoas,
que entra em acordo, mas ela não precisa ser universal, ela pode ser contextual, né? Ela pode ser por domínio. Eu acho que a tradução também não ajuda, né? Às vezes, omnipresente, sei lá, linguagem omnipresente. E eu já vi universal por aí em alguns lugares. Então, assim, eu acho que é importante enfatizar isso, sabe? Que é uma linguagem definida entre os times, entre as pessoas que estão ali, fazendo parte do desenvolvimento, né, parte do problema e tudo mais, mas ela não precisa ser para todos os contextos, ela pode ser contextual, ela pode ser por contexto, né? Eu tive no passado uma experiência de trabalhar em um sistema onde enfrentei essa mesma situação, né? E acho que todo mundo deve ter tido, e quem está escutando aí deve talvez lembrar de alguma situação, até mesmo tá vivendo, né? Mas eu trabalhei em um sistema da área de saúde onde a gente tinha ligado de ponta a ponta tanto o usuário que prestava o serviço quanto o usuário que consumia o serviço, né? E aí, na hora de chamar esse usuário, ninguém sabia direito como chamar ele. Então a gente começou a inventar nomes. O usuário que consome, né, ele vai ser o usuário tal. Só que aí esse usuário tinha estados. Então esse usuário, ele podia ser um usuário que não tinha contratado o serviço ainda. Ele podia ser um usuário que estava, né... e aí começaram a surgir vários nomes e isso foi gerando uma confusão, assim, uma complexidade, sabe? Percebo muito isso, assim, né? Se tivesse, na época, se eu soubesse tanto do DDD quanto sei hoje, né? Pelo menos essa parte de domínios, poderia ter trabalhado isso de uma forma mais compreensiva, né? Entendendo o contexto que um lado de um sistema é um domínio, outro lado do sistema é outro domínio. E esse cara pode ser chamado, sim, de usuário dos dois lados, né? Ou não, mas vão ser entidades diferentes, né? Não são a mesma coisa. E quando a gente não consegue trabalhar isso muito bem, a gente vai gerando cada vez mais complexidade em cima daquilo que a gente está construindo, né? Perfeito, cara. Perfeito. A gente falou então aqui da linguagem ubíqua, falou de context mapping. Tem mais um pilar, né, que eu acho que a gente faltou comentar, que é o bounded context, né? Que o que mais gera discussão, assim, pelo que eu vejo nas conversas sobre DDD, que é o que mais o pessoal tem dúvida de entender o que é um bounded context. Podem comentar aí sobre isso? O bounded context, que é um dos pilares aí, né, do DDD, da parte mais estratégica, né, é justamente a maneira como a gente junta, né, delimita o significado de algum conceito quando é diferente em outro, né. Se eu falar, né, que a gente estava falando, né, o exemplo da conta, né, aí eu chego para a empresa e falo assim, minha conta está com problema, arrumem, por favor. Né? Eu não estou conseguindo entrar na minha conta, né? Dependendo da empresa, dependendo do sistema que você está lidando ali, né? A pessoa vai perguntar, tá, beleza, mas de conta do que, senhor, está falando? Você está falando conta bancária, conta, né? Você não está conseguindo pagar a conta, você não está conseguindo entrar, fazer login na conta, você não está conseguindo acessar a conta, é isso que está acontecendo, né? Então você vê que a pessoa está tentando achar o contexto daquela palavra, né? Essa delimitação, né? Essa maneira de você delimitar, né? Separar, né? Digamos assim, conta nesse contexto significa tal coisa. Essa conta nesse outro contexto significa tal outra coisa, né? Essa separação é a questão do bounded context. E o bounded context, né, ou contexto, né, a parte mais do contexto, é uma modelagem, né, que a gente faz no nosso, né, a gente como seres humanos, a gente faz modelagem de tudo. Tudo que a gente vê, a gente modela, né? A gente olha para a porta e a gente vê uma maçaneta, vê a fechadura, vê a porta, né, vê que a gente sabe que através de uma ação de girar a maçaneta, ela vai abrir, então existe o conceito de abrir, né, e Então, é uma coisa que a gente faz para solucionar um problema. Então, existe uma diferença entre a área do problema e a área da solução. Então, a parte do contexto, pelo menos na minha opinião e pelo que eu dei vendo por aí, digamos, em toda a minha experiência, ela vive mais na parte da solução. Porque é o como que a gente vai representar, né, isso de uma maneira que a gente consegue ter uma conversa sobre a solução, né, que a gente consegue modelar. Então, quando a gente fala, a gente precisa modelar a solução, é justamente isso. Então, vamos supor que o meu problema é entrar numa loja, beleza? Entrar fisicamente na loja. O meu problema é entrar na loja, certo? O como que eu vou resolver isso é aonde vem o contexto. Aí o contexto vem, sei lá, entrada, né? E aí eu tenho uma porta, eu tenho uma maçaneta, né? Eu sei que existe uma ação de girar a maçaneta, né? E depois, né, existe uma questão temporal ali, né? De tempo ali, né? Então, depois que eu abro a maçaneta, né? E a porta está
digamos assim, aberta, então existe um estado daquele conceito, eu posso fazer outras coisas, como ou entrar, né, por exemplo, né? Então, tudo isso vem para ajudar na hora da gente conversar sobre a área da solução. Aí vem muito a questão de, tipo, beleza, então eu tenho domínios, né, porque você fala muito em domínios, né, a gente tá falando de Domain Drive Design, certo? Então, é orientado a domínio, mas a gente fala muito de contexto, né? Então, onde fica esse domínio aí, né, que a gente vê, né? E justamente o domínio é a área do problema, que é entrar na loja. Esse é o problema, esse é o propósito que eu tenho. O contexto que termina se criando e onde a gente começa a criar esses conceitos e tudo mais dentro desses contextos é a maneira que a gente constrói para solucionar, é uma proposta de solução, digamos, é uma hipótese ali, né? É uma proposta que a gente constrói para a gente poder resolver o problema, que é da área do domínio. E assim, acontece muito da gente ter um domínio e dentro de um domínio ter dois contextos. É muito normal isso acontecer, mas o ideal é que tenha um domínio de um contexto só para ser o menos complexo possível. Bom, me corrija se eu estiver falando besteira, mas no Bounded Context a gente não passa a isolar determinadas entidades, né, de determinados contextos, né? Por exemplo, eu posso ter, sei lá, uma venda, né? Aí eu tenho um produto, né? Sei lá, de um cadastro de produtos eu tenho que colocar as configurações do produto e tal, mas na venda eu tenho só o preço do produto, né? Então, no Bounded Context a gente passa a isolar esses contextos, né, de determinadas entidades que têm talvez até o mesmo conceito, mas em contextos diferentes elas se comportam de determinadas formas, né, de determinados tipos de comportamento, ou seja, de comportamentos diferentes. Para a gente poder entrar nessa parte do Bounded Context, o projeto, né, o negócio em si, né, ele precisa ter um certo tipo de maturidade já? É uma boa pergunta. Eu acho que sim, porque uma das coisas principais, quer dizer, não principais, mas é o que você faz no começo, é de você deixar muito bem claro qual que é o core domain. É justamente o diferencial, né, daquela empresa, é o seu valor diferenciado, né, dentro do mercado. É a maneira que é a coisa diferente, né, que tem essa empresa para se diferenciar no mercado com as outras propostas de valor de outras empresas, né? Assim, se você vai num context mapping, por exemplo, né, ou event storming, enfim, para você definir o core domain, eu acho que não é a prática certa para... Acho que existem outras práticas mais assertivas, então acho que seria interessante ter uma certa maturidade, na minha opinião. Também tem esse trabalho de descoberta, assim, né? Tirando um pouco a questão do core ali, né? Mas quando a gente está mapeando os contextos, talvez a própria empresa, a própria organização não se conheça tão bem a fundo de saber que tem várias áreas ali diferentes, né? Porque muitas vezes isso não está distribuído em áreas funcionais ou né? A empresa pode estar trabalhando de uma forma diferente. Mas quando a gente vai levantar o contexto em si, a gente vê que a área tal se relaciona com a área tal, e isso ali vai formar um contexto, né? Onde ali vai ter uma linguagem ubíqua e tal, e a gente começa a fazer esse trabalho de estar mapeando isso. Então, tentando conectar aí com a questão da maturidade, né? Eu acho que precisa ter uma maturidade, como o Sebas falou, no sentido de saber qual que é o seu valor estratégico, né? A empresa precisa saber aonde que ela está trazendo valor, até porque se ela quer sobreviver, é muito importante que ela saiba disso, né? Mas a parte disso, talvez nem todos os contextos sejam claros, né? Então tem esse trabalho justamente de estar conversando com os experts do domínio para estar levantando, e muitas vezes isso que vai ser mapeado, que vai ser desenhado, não reflete exatamente a mesma forma como a organização está estruturada, né? Sim, pode ser que ela seja diferente. Só complementando essa parte ali do core domain, que geralmente o core domain, ou core subdomains, né, enfim, são domínios que a gente espera, digamos assim, é da onde a gente espera um maior ROI, né, é o maior retorno, né, ou é onde realmente a gente pode dizer assim, bom, se a gente tem, vamos supor, R$100.000, aonde que a gente vai investir esses R$100.000 dentro do sistema? Dependendo, se você está no começo, né, provavelmente você vai querer investir isso onde dá mais retorno. Se você tem recursos limitados, né, finitos, né, a não ser que você seja um Facebook ou um Google, sei lá, alguma coisa assim, mas se você tiver um budget, né, pelo menos, né, um orçamento ali limitado, você vai querer tomar decisões estratégicas ali, da onde que você vai depositar esse investimento, né, onde que você vai colocar esse investimento. Então, o context mapping ali com o core domain, né, e tudo mais, os core subdomains, ajudam bastante a você saber
aonde que você pode dedicar esse esforço, né? Porque você não pode dedicar em tudo, né? E também se você dedica, vamos supor que você gasta a metade do orçamento fazendo o login. Aí o resto do tempo e do esforço que você tem ali para aplicar é para fazer o resto do sistema, entendeu? Então, A não ser que você seja uma empresa de login, né? a não ser que você seja uma empresa de login, mas aí teu core domain, aí, exato, exatamente. Mas aí teu core domain é fornecer o melhor login do mundo, entendeu? Sei lá, alguma coisa assim. Cara, acho que vale comentar um pouquinho mais, você falou sobre core domain, né? E quais são os outros tipos de domains? Que eu lembro, acho que a gente tem os genéricos, né? Que são aqueles, como foi falado aí, acho que o login é um genérico. De suporte também, né? Eu não lembro se tem mais algum. O de suporte, na verdade, eu não me recordo muito bem exatamente qual é o ponto que diferencia ele de um genérico. O subdomain de suporte, ele suporta o negócio, né? Ou seja, ele é tipo, é como se fosse o sistema de pagamento. Beleza? Então, por exemplo, se você tem uma loja online, digamos assim, teu core subdomain não vai ser o pagamento, mas suporta o negócio, ou seja, sem isso, o teu negócio cai. Agora, se você ficar sem, sei lá, sem o cadastro por 1 hora, o teu negócio não vai cair, certo? Porque vai ter gente que vai poder ir lá fazer a compra e tudo mais, certo? Então não é um suporte do negócio, né? É uma maneira de ver isso, né? A diferença com o suporte que é o genérico, geralmente você acha no mercado. É um serviço que ele é genérico, né? Então você consegue achar o famoso software de prateleira, né? Que é o SaaS, né? O software as a service, sei lá, que você compra, então, por exemplo, eu vou construir um CRM ou vou comprar o uso de um CRM? A não ser que você seja uma empresa de CRM, entendeu? Que aí você vai fazer um CRM, né? Aí é outra história, né? Mas se você precisa de um sistema de CRM, você precisa das capabilities, digamos assim, das capacidades, das funcionalidades, né, de um CRM, às vezes faz mais sentido você comprar o uso do que você construir ele, né? Então, geralmente, os que são subdomains, core subdomains, geralmente você vai desenvolver, porque é um diferencial, né? É onde mora o teu valor, né? Faz sentido. Agora, o suporte não necessariamente. Pode ser que seja um sistema de pagamento ou, sei lá, alguma coisa que digamos assim, que é o pilar, né, para o negócio. É importante, mas não é genérico suficiente para você comprar pronto, né? São coisas que você precisa, mas assim, você pode terceirizar, por exemplo, né? Mas você não consegue pegar numa prateleira, que nem você falou, comprar um SaaS para resolver aquilo. Acho que a diferença do suporte e do genérico é mais nesse sentido, assim. O suporte não é teu core, mas também não é tão genérico o suficiente para ser, né, algo que você vai ter no mercado, né? Então, sei lá, às vezes uma integração, né? Algo que vai fazer uma integração com CRM, por exemplo, um CRM muito específico ou outro core domain, né, da própria empresa. Ela não é o teu core, mas também você não vai ter no mercado pronto. E o bacana, então, é que a gente mapeando, né, entendendo se o nosso subdomínio ele é de suporte, ou se ele é genérico, ou se ele é do core, né, a gente consegue tomar uma decisão muito mais precisa, muito mais acertada. Quando a gente vai decidir se a gente vai terceirizar, se a gente vai contratar de prateleira, ou se a gente vai dedicar time X ou time Y, né, para desenvolver essa parte do software. Exato. Não vamos gastar X% do dinheiro que a gente tem com um negócio que a gente pode comprar pronto, né? Eu acho que essa decisão é bem importante para qualquer empresa. Mas também não vamos comprar pronto algo que é nosso core business, porque senão qualquer um pode comprar pronto e fazer o que a gente faz. Então tem essas diferenças. Cara, o interessante, dando uma analisada assim nessa conversa como um todo, todos os pontos eles fazem uma pessoa que é do negócio, né, que tá levantando isso, e até mesmo, sei lá, um cliente que é dono de uma empresa e tal, quando senta para falar sobre isso, né, quando a gente aplica essa estratégia, automaticamente a gente meio que obriga, né, ou a gente dispõe na mesa da pessoa pensar o negócio dela como um todo, né, tipo, o que é importante e o que não é importante, né, o que é estrategicamente importante para minha empresa sobreviver e o que eu posso, assim, não que não seja importante, mas que eu posso deixar aqui e ir resolvendo aos poucos. É interessante isso do DDD, né? De como ele faz a gente pensar nisso, né? Eu vou me atrever aqui a dizer que separar em contextos, separar domínios, subdomínios e ter outros subdomínios e outros tipos de subdomínios, isso é fractal. Então, você pode fazer em todos os níveis necessários, né? Então, você às vezes não precisa definir o core domain sempre da empresa toda. Às vezes você pode definir o core domain do problema, porque domain é problema, né? Então, o propósito, né? Então, você pode alinhar o core domain ao propósito. Então, por exemplo, se você estiver lidando com
sei lá, da parte de estoque, né? Então, qual o core domain dele? Qual o propósito que ele tem? Gerenciar o estoque da maneira mais eficaz e tal possível, fazer com que, sei lá, o delivery sempre tenha um produto pronto para poder levar, sei lá, entendeu? Então, isso fica claro ali. E olhando para ele, para esse core domain, você pode olhar e falar, beleza, então, qual o core subdomain desse domínio aqui? Qual que é o genérico? O genérico pode ser um sistema, ou empresas que vendem sistema de logística, de delivery e tal. Então, você pode começar a partir daí. Então, você não precisa construir só porque você definiu que aquele domain lá, ele é só de logística e tal, né? Não significa que você precisa fazer, né? Só porque ele está dentro de vários outros domains e tudo mais, né? Só porque ele é um subdomain de um outro domain. Então, você vê que começa a ficar até difícil falar, né? Porque você pode ter sempre um subdomain dentro de um domain. Então, se você tem um subdomain, também é um domain. E aí, assim por diante, né? Eu vou me atrever que é fractal e eu acho que isso é interessante. Só pelo fato de ser fractal. Indo um pouquinho para a fase final, né, da nossa conversa, tem algo que não vem dos princípios lá do DDD, né? Mas ganhou uma força muito grande e vem sido falado até... Hoje, quando você fala muito de DDD, acaba muito se falando dele, que é o Event Storming, né? O Event Storming, acho que foi criado pelo Roberto Brandolini, né, em 2013, se não me engano. É um workshop, né, para você conseguir estar entendendo melhor também como esses contextos, eles interagem, né, e como é que esses eventos funcionam, né? Eu acho que o crescimento dos sistemas baseados em eventos também ajudou muito a trazer isso pro holofote, né? Então, acho que a gente está usando, assim, aqui na Thaler com bastante sucesso, né? Eu vejo o Event Storming, né, um workshop que tá virando uma coisa bem de regra mesmo para quase todos os projetos. E eu queria que vocês falassem um pouquinho aí. Como é que você tá sendo a experiência de usar ele? O Event Storming tem servido muito como a lanterna que eu tava falando no começo. Ele serve muito pra gente começar a ter uma conversa com o pessoal de negócio, né, com o pessoal que está ali com os problemas, tentar entender quais são as partes importantes e, principalmente, começar a fazer essa modelagem colaborativa. O maior objetivo, para mim, eu acho que do Event Storming é a modelagem colaborativa. Eu acho que se eu parar para falar aqui só sobre modelagem colaborativa, da quantidade de benefícios que isso traz para a empresa como um todo, são muitos, assim. Uma das coisas que traz muito ali é justamente essa conversa, né? É onde começam a surgir coisas, tipo, eu achava que, sei lá, artigo era tal coisa, né? O pessoal de desenvolvimento, né? E aí o pessoal que trabalha, que escreve o jornalista, fala, não, cara, artigo é tal, e tem esses campos, e tem essa estrutura, e eu preciso que tenha esse tipo de comportamento. E aí começa a se levar isso a uma linha do tempo, que é um dos diferenciais também do Event Storming, comparado com outros processos ou com outras ferramentas de modelagem, que coloca isso numa linha do tempo. E se você coloca uma linha do tempo e você coloca eventos e comportamentos, você está falando na língua humana que a gente entende eventos, você entende que uma porta fechou, ou que uma porta abriu, ou que um pagamento foi feito, ou que entendeu? Você entende isso, né? Você consegue colocar isso numa linha do tempo, né? Hoje, na Thaler tem sido uma experiência muito massa, porque a gente não está fazendo o Event Storming como uma ferramenta, digamos, como se fosse uma dinâmica única dentro do processo de desenvolvimento. Então, a gente adotou ela como parte de um arsenal de ferramentas para tornar as arquiteturas evolutivas, né? Que estão constantemente evoluindo. E para isso... É uma documentação viva, né? Exato, exatamente. Ela é viva e ela é colaborativa e é uma documentação que ela é fácil, digamos assim, de manter ela atualizada. Porque ela se limita a coisas muito simples, né? Você trata só de eventos, conceitos, né, comportamentos. Claro, precisa de uma mediação, assim. Eu confesso que é bem difícil de mediar. Inclusive, tem uma palestra do Alberto Brandolini falando justamente a gente deve confiar nos domain experts. E eu acho que não. Muitas vezes a gente, como mediador ali, que estamos tocando a dinâmica, a gente precisa fazer perguntas. Né? Como, por exemplo, e depois que acontece isso aqui, o que acontece? Como é que isso acontece? Né? Me explica um pouco aí e tal. Né? E muitas vezes o Domain Expert ele entra num buraco negro ali que ele não sai mais.
e ele quer explicar todo o detalhe, porque fulano manda aquilo e ele depois aprova e manda para não sei o quê, e depois, não, mas se acontecer tal coisa, e aí começam as ramificações, né, disso aí. Então, exato, as exceções e os casos ruins e os casos bons, né, e tudo mais. Eu vejo que no Event Storming hoje, para mim, o que tem sido de maior desafio é saber quando parar o Domain Expert. Vamos falar assim, cara, calma, vamos focar no que você tá falando agora, vamos colocar isso no papel ali. Só para terminar a minha opinião, né, eu acho que o Event Storming online, ele não termina sendo muito Storming. Isso é uma coisa que o Alberto Brandolini tá meio chateado, digamos assim. Porque ele fala, mas isso não é Event Storming, né? Porque se você parar para pensar hoje, o Event Storming virtual que a gente faz, que a gente é forçado a fazer também, mas a gente já fazia, né? Porque a Thaler é uma empresa 100% remota há vários anos, né? Antes da pandemia. Então, a gente sabe muito desse desafio, né? Então, quando era o Event Storming com pessoas, né? Dentro de uma sala e tudo mais, tinha muitas vantagens, como, por exemplo, você via os grupinhos, pessoas indo para um lado e indo para o outro, e você via a maneira como a pessoa escreve, né? Então você consegue identificar quem escreveu esse post-it, enxergar para onde que a pessoa fica olhando e fica se perguntando, será que acontece isso mesmo? Será que... Né? Então, você vê que tem uma interação muito maior do que virtual. Virtual, geralmente, é mais... Tem 1, 2 pessoas escrevendo, e o resto falando, né? E isso é um desafio bem grande, eu acho, para fazer Event Storming virtual, que é de manter todo mundo fazendo storming mesmo, que é todo mundo escrevendo e mexendo e perguntando e tal. Mas como você só tem uma pessoa que pode falar por vez, é muito difícil, né? Então, acho que nos próximos Event Storms ali, acho que a gente vai estar experimentando, sei lá, criar grupos entendeu? Fazer um monte de coisa. Isso dá pra resolver, faz split rooms lá do Zoom. Isso. Uma coisa que eu queria levantar aí, e tem a ver com isso que o Sebas que acabou de falar, né? Tipo, de todo mundo fazer uma pergunta e tal, de todo mundo estar ali realmente dentro, né, do Event Storm. Precisa ter um certo alinhamento antes, sei lá, um mapeamento, né, do que a gente vai abordar nesse Event Storm, né? Qual que é a intenção disso? O que a gente visa aprender com esse Event Storm? Então, existem vários tipos de event stormings, eu acho que são 3. É o Big Picture, né, que é tipo, vamos pegar tudo, não tem um objetivo claro, assim, é tipo, porque a primeira... Entender o fluxo. O máximo possível. Entender o fluxo de como é que os eventos acontecem e quais são os eventos que são importantes para o pessoal de negócio, né? E ver isso numa linha de tempo. O que acontece antes de outra coisa acontecer, né? E assim por diante, né? E o que acontece depois, né? E tudo mais, né? Essa primeira pergunta ali, geralmente, é uma pergunta que você pode fazer onde todo mundo vai escrever um monte de coisa. E vai escrever lá, evento X, evento vários eventos. Aí rolou o storming, realmente, né? Aí que começam as perguntas, beleza, o que acontece primeiro, o que acontece segundo, o que acontece depois do quê? E aí começa a gerar esses clusterzinhos, digamos, começa a gerar uns grupos. Pelo menos, eu tento levar muito por aonde que vocês têm maior dúvida de como é que funciona, ou como é que gostariam que funcionasse, onde existe a maior dúvida, né? Cara, muitas vezes eu acho que sei lá, na área de pagamento, carrinho de compra, ou de, não sei, qualquer outra coisa que você fala assim, nossa, isso aí deve ser bem complexo. E muitas vezes é, sei lá, o onboarding. O onboarding é super complexo, ninguém entende de começo ao fim, ninguém sabe exatamente como é que ele é. Eu tenho me surpreendido bastante, assim, com essa pergunta de descobrir aonde que tá a parte mais complexa, né? Por onde começar, né? Aí tem o outro que é de processo. Aí você se aprofunda e aí você pode trazer mais uma galera de desenvolvimento mesmo e tal, para você focar no processo mesmo de tudo que precisa acontecer para ter um resultado final. E aí você pode entrar mais em detalhe, né? Mas utilizando as mesmas ferramentas, mesmos post-its, tudo igual. Uma das coisas que eu vejo, assim, do Big Picture, né? Desse Event Storm de Big Picture, que a gente tá usando a grande aqui, imagem. E eu vejo que... a foto grande. Não, isso é uma piada interna aí. Uma das coisas que eu vejo muita vantagem do Event Storming é porque a gente tem um outro workshop que a gente faz sempre em começo de projeto, que é o Story Mapping. A gente começou a fazer o Event Storm e a gente viu que o Event Storm e o Story Mapping, eles têm muitas similaridades, né? A principal é essa visão da linha do tempo, né? O User Story Mapping, ele tem uma visão um pouco mais voltada para o usuário final, né? Ou para o usuário em si, onde eu vou estar olhando a jornada do usuário dentro do sistema e vou estar dali dessa jornada
né, olhando as tarefas, né, que ele faz, né, então as tarefas que o usuário faz, não tarefas que o desenvolvedor fazia, mas o que o usuário faz dentro do sistema, e dali a gente sai com épicos e com histórias e com releases, né, então é uma ferramenta que a gente usa para fazer esse mapeamento geral, e é uma comunicação que a gente tem muito boa com o pessoal de negócios e design. E o Event Storm, ele tem uma característica muito parecida, que é essa linha do tempo, mas ele tem uma pegada um pouco mais de funcionalidade, né? De como é que a informação flui, em vez de só como o usuário flui dentro desse sistema, né? Então, eu vejo que seria talvez uma jornada da informação, né? Como é que as coisas passam de um lugar para o outro e o que eu vou precisando no caminho, né? Então, assim, beleza, aconteceu esse evento. Beleza, para acontecer esse evento, o que tem que ter acontecido? Que informação que eu preciso ter para isso ter acontecido, né? Que comando que eu tenho que ter chamado para isso acontecer? E aí, quando eu pego e combino o Event Storm com o Story Mapping, eu consigo ter um mapeamento das minhas User Stories, né? Pra gente sair com um processo mais redondinho, muito mais rico, né? Porque eu não tô vendo só uma visão, eu tô vendo a visão da informação e a visão do usuário também, combinando as duas para criar uma coisa única que é bem mais legal, né? É uma das saídas que eu vejo que tem sido bem legal pra gente usar, e quando a gente faz o User Story Mapping depois, fica bem mais fácil quando a gente faz ele depois do Event Storming, porque as coisas acabam ficando bem mais claras, né? Eu vejo 2 grandes benefícios, cara, no Event Storm, assim, né, contribuindo aí também. Um deles que é uma ferramenta de gestão visual, né, cara? Assim como muitas outras que a gente usa. Então, ela comunica muito bem, é muito fácil para qualquer um que esteja observando compreender, né, e ao mesmo tempo ela já está conectando ali negócio com técnico, né, então acho que isso é muito valioso. E a outra questão que eu acho que é muito importante, né, também meio que na linha do que o Sebas estava comentando, quando a gente começa a tratar algum caso, algum evento ali, muitas vezes as pessoas que estão envolvidas ali, elas começam a discordar, assim, né, não, mas isso aqui não é assim, não, mas não é assado. E aí, nesse momento que eu vejo o grande valor, porque se não tivesse sido feito o Event Storm, se tivesse feito uma coisa mais clássica, né, o cliente ia mandar pra gente lá uma análise de requisitos, né, a gente ia ler aquilo ali e ia sair fazendo. A hora que a gente fez o Event Storm, os caras conversaram, aí eles perceberam qual que é a real situação, como é que funciona, e ali já é tomada a decisão e já chega pra gente como que a gente vai aplicar, né? Então, a gente consegue meio que já ir descobrindo esses buracos, né? Que as próprias pessoas não sabem que existem, porque nunca pararam para analisar aquilo ali, né? Sim. Então, acho que isso é muito legal. Não, e acontece até deles falar, não, gente, a gente vai marcar uma reunião aqui pra discutir isso, depois a gente vem com a solução pra vocês. Então, basicamente, o Event Storm, ele é uma jornada de aprendizado sobre os processos daquele negócio, né? A gente junta todo mundo ali pra aprender sobre isso, né? A gente não foca tanto na parte técnica, né? Nas soluções técnicas, a gente foca mais nessa parte processual mesmo do negócio. A gente tenta usar... E todo mundo aprende com isso. Alguns... Artifícios, tokens, sei lá, para representar algumas coisas simples, como por exemplo comportamento, né? Qual o comportamento, né? Como por exemplo finalizar o carrinho, ou fazer o cadastro, né? Ou publicar tal coisa, né? Então são comportamentos, né? Mas esses comportamentos, se eles estiverem soltos, assim, né, sem nenhum tipo de contexto, fica muito, muito difícil de depois levar isso para o código. Inclusive, dá para fazer isso no código, tranquilamente, mas o problema é quando existem outros comportamentos juntos. E ou esse comportamento precisa mudar, ou precisa ter 2 comportamentos parecidos, mas dependendo do contexto eles mudam. Tem uma metáfora bem comum, assim, que é da pergunta de, tipo, como é que você tá? Se uma enfermeira te faz essa pergunta, você entende que ela tá te perguntando como é que tá a tua saúde, né? Que está doendo alguma coisa e tudo mais, né? Tem mais a ver com isso. Agora, se um político te pergunta como é que você está, aí você tem outras respostas para essa pessoa. Né? Então, no Event Storming, justamente é onde a gente começa a separar esses contextos, começam a emerger. Então, todos esses post-its que a gente vê colados ali e tudo mais, a gente começa a separar, começa a delimitar. E essa delimitação é justamente a questão dos contextos. Então, ultimamente eu tenho visto que o Event Storming muitas vezes ajuda a fazer um context mapping, sabe? A deixar ele mais real, mais fiel com a realidade. Muitas vezes a gente parte diretamente para o context mapping e depois a gente vai para o Event Storming e a gente vê que na real tem mais coisas ou tem menos coisas do que a gente estava pensando. Então acho que ajuda bastante para refinar context mapping também. Uma mudancinha de cabeça ali, né? De como pensar, que é olhar o evento como algo do passado, né? Então,
tal coisa já aconteceu, e aí? Como ela aconteceu, né? O que aconteceu? Quando você fala assim, fazer cadastro, né? Tipo, beleza, tem que fazer o cadastro, ok, né? Quando o cadastro foi feito, beleza, quando foi feito, mas foi feito por quem? Como é que ele foi feito? De onde que veio, né? É uma coisa, parece que besta, assim, mas eu acho que quando a gente tá dentro de um workshop, assim, conversando, fala, pô, já aconteceu, e aí? Como é que ele foi parar aqui, né? Como é que a gente faz essa volta aí pra gente entender, né? Eu acho que é uma coisa que ajudou a fazer sucesso também, Pois é. esse pensamento. A gente tem utilizado o começo, né? Temos variado um pouco o começo do Event Storm. Então, tem algumas pessoas que pensam mais em ações imperativas, né? De tipo, faz tal coisa, né? Que você falou, né, Rafa? Faz cadastro. Faz página, faz compra, faz não sei o que, né? A pessoa pensa já em comportamento, né? Mas esses comportamentos soltos, eles não têm um contexto certo, né? Então, quando a gente leva isso pro código, começa a virar uma bagunça louca, né? Então, por isso que é importante ter essa separação dos contextos e a questão dos eventos, né? Quando a gente começa por eventos, justamente é onde surgem essas perguntas, né? Beleza, já aconteceu. Então, qual o comportamento necessário para esse evento acontecer, né? Ou, às vezes, a gente começa pelo evento e contexto, né? Que é a parte da policy. Então, a gente pergunta, né? Quando é que acontece esse evento? Acontece quando o usuário faz tal coisa e não sei o que e tal, mas ele comprou aquilo, mas não tirou, mas não sei o que e tal. Aí você começa a escrever tudo que a pessoa tá falando, né? Ou você pede pra pessoa escrever, né? Então, começa a surgir vários post-its de contexto e evento, né? Contexto, evento. Eu acho que é um nível suficiente para você falar com pessoas que não são nem domain experts, às vezes são mais C-levels, ou são umas pessoas que entendem muito mais do negócio mesmo, né? E querem falar sobre esse tipo de coisa, né? Coisas que são cruciais. Às vezes você pode levar essa dinâmica para esse nível e depois, na hora que você decidir ali, você pode levar para um pessoal mais técnico mesmo e se aprofundar entre um contexto e o evento que aconteceu, né? E aí você começa a criar os comportamentos, os conceitos e tal. Nessa ideia aí, né, que você comentou de estar falando como se tivesse acontecido no passado, eu acabei de fazer um paralelo aqui, lembrou muito a técnica do Feynman, né, não sei como é que é a pronúncia correta, e a do Rubber Duck também, né, que é muito isso, assim, como que você fala, né, explica, e quando você vai fazendo isso, você já vai percebendo os buracos e levantando, né, o que você precisa descobrir que você ainda não sabe para poder chegar lá no objetivo final. Então tá, pessoal, acho que estamos encaminhando aqui para o nosso fim. Foi muito legal a conversa. E eu queria que vocês, que hora pra gente finalizar, vocês dessem aí umas palavrinhas finais aí sobre o DDD. E falassem também sobre quem são as referências aí na área, quem que vocês estão seguindo, né? Quais canais, livros, artigos, blogs, né? Então, deixo para vocês. Essa aqui acho que é a nossa primeira conversa, né? Mas foi um papo mais introdutório. A gente pretende estar falando mais sobre o assunto, trazer mais gente aí para falar sobre assuntos também. Então, vou deixar aí para vocês finalizarem, dar a mensagem e passarem as referências. Deixa eu começar então, que a minha vai ser rapidinho. Bom, primeira coisa que eu queria dizer, assim, né, de referência, tem um artigo bem bacana, um cheat sheet do HackerNoon. Acho que o link vai ficar aí disponível, né, para quem quiser ver. É uma base bem genérica. E o livro do Vernon também, o Distilled, que ele é um pouquinho mais curto, para quem se assusta muito com o livro azul lá, esse cara aí acho que é uma boa indicação. Minha recomendação é não se assustar, né? É um conceito, assim, que pode parecer meio assustador de início, né? Meio complexo, tem um monte de palavras novas, mas muitas coisas que a gente tá chamando aqui, com algumas palavras você vai encontrar paralelos em outras técnicas e aos poucos isso tudo vai se tornando compreensível. Então, eu acho que o DDD é uma abordagem que é extremamente válida a gente investir nossa atenção e aprender um pouquinho mais. Era isso. Valeu, galera. Eu, assim, particularmente, eu acho que eu não tenho uma referência específica, né? Tipo, algum blog, algum canal do YouTube. O que eu vejo sobre DDD, eu tô extraindo de alguns materiais, né? Da internet que eu encontro, principalmente dos livros, né? Do Eric Evans e do Vernon também, que o Alisson citou. E também eu tô aprendendo muito com a galera da Thaler, né? Com o Sebas aí, com o Alisson, que dá umas ideias da hora, assim, e às vezes tem uma dúvida e tal. Ou pesquiso no Google, né? De referência, assim, que eu tenho e recomendo bastante é dar uma lida nesses
esses 2 livros, né? E que nem o Alisson disse, não se assustar, porque é um conceito, eu acho, que leva um pouco de tempo, assim, pra gente poder diluir, da gente poder entender e aplicar, né, em algum projeto, em algum problema real, assim, que a gente tem. Então, acho que é algo que a gente precisa ir entendendo com o tempo, assim. Então, eu recomendo esses 2 livros. Legal, mas também, eu acho que do Vernon, né, do Vernon, tem 2 livros, tem o do Distilled e tem o do Implementing. Eu acho que essa dupla ali é fantástica. Eu li o Distilled e agora eu tô terminando de ler o de Implementing, que ele é mais voltado para realmente ali a parte mais tática mesmo, né? Mais da parte de aggregates, repositórios e sistemas em camadas e tal. E tudo isso realmente são vários jargões, né? Várias palavras que acho que assusta, né? Que a Alice estava falando, né? Acho que realmente assusta bastante. Tem um podcast e tem um canal no YouTube também que se chama Virtual DDD. Vai estar ali o link. É fantástico. Acontece, acho que 1 por mês, alguma coisa assim. Eles têm uma frequência bem interessante. E muitos deles você pode participar, onde você pode participar de dinâmicas que eles fazem de graça. Então é bem interativo, legal. O pessoal que fala tem muita autoridade, geralmente são palestrantes dos eventos de DDD Europa, que é outra referência, exatamente. Geralmente o pessoal da Europa, assim, eles têm muito material, eles têm muita experiência. Eu acho que eles estão bastante na frente, assim. Eu não sei por que exatamente, mas eles têm muito material de lá e tem muita gente que trabalha como coachers até, né, ou como consultores, né, mas especificamente falando sobre DDD e aplicando o Event Storm no dia a dia, toda hora, né, e tudo mais, fazendo context mapping e tem variações, né, de context mapping também. Então, estão surgindo coisas novas, né? E acho que tá vindo muita coisa legal de lá, desse pessoal de lá. Então, o Virtual DDD é um bom lugar para se manter atualizado aí das últimas coisas que estão, das últimas técnicas e últimos desafios. Inclusive, tem um episódio muito massa do Virtual DDD que é explorando o espaço do problema e o espaço da solução, né? E aí, eles juntam uma galera de UX, né? Uma galera de design, né, especificamente, né? Então, você vê muito como esse design thinking ali, que ultimamente você vem falando bastante, né, e tudo mais, está muito ligado com as coisas que a gente está adotando aí do DDD. Então, toda essa parte de descoberta ali, né, vai de mão dadas, né, não se contrapõe. Uma referência que eu quero colocar, acho que vocês já botaram, né, acho que esse evento DDD Europe tem no YouTube, tá tudo lá, lógico, né, os eventos passados, né. Então, cara, tem muita palestra muito legal lá, eu acho que vale a pena. Tem Eric Evans falando, tem todo mundo, vale muito a pena dar uma olhada. Um livro aí que eu recomendo também é o livro de Event Storming do Brandolini, que tá no Leanpub. Acho que ele tá no 70%, ainda tem um monte de parte faltando, assim, mas já tem muita coisa legal, então vai estar o link aí também pra vocês olharem. É um livro que vale muito e acho que tem muita referência bacana lá sobre o Event Storming especificamente. E a leitura é muito boa, né, desse livro, assim, ele realmente dedicou a ser bem entendível, assim, sabe? Não é um monte de design patterns e um monte de coisa assim. Eu acho que a vantagem de ser um livro colaborativo, né, no Leanpub ali, você já vai pegando feedback. Eu entrei no site agora lá e do DDD Europa, eles estão com um livro sobre 15 anos de DDD, que, né, no Leanpub é sugestão, né, mas você pode comprar ele, entre aspas, de graça. Então também é outra referência. Não sei se vai estar quando você ouvir esse podcast, mas vai estar o link aí, você dá uma olhada. Boa. Eu só queria deixar uma última frase, que eu não sei bem quem que criou essa frase ali, eu acho que foi o Alberto Brandolini. O que os desenvolvedores terminam implementando, né, em maneira de software, é o entendimento deles sobre o negócio, né? Então, por isso que não dá para separar, não dá para tratar como implementação ou como requisito só, ou tratar os desenvolvedores só como uma fábrica que tem que fazer exatamente da maneira mais rápida, usando as best practices e tudo mais, né? Justamente o pessoal tem que ter um canal bem aberto e tem que ser discutido o problema. Tem várias ferramentas para isso, né? Tem vários benefícios. Eu acho que o DDD, acho que um dos maiores benefícios que tem trazido pra gente é justamente aproximar o time de desenvolvimento o mais perto possível para a área do problema, né? E fazer parte, né? Sim. Não só o time, né? Mas quanto o código. Exato, também, né? Exato. Que é importante ressaltar. Exato, é que o código... Não é simplesmente falar, bota aí a galera pra conversar e pronto, né? Exato. Porque é o tudo. entendimento dos desenvolvedores. O código final é o entendimento deles. Então, se o entendimento não tá claro, imagina o resultado, né? Provavelmente não vai ser bom. Então, massa, gente. Valeu, muito obrigado, né? E mês que vem tem mais. Mês que vem tem mais. You know that I will love you. You know that I
Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.